Olá pessoal, aqui é a Isa, eu sou uma cientista brasileira trabalhando no Whitehead Institute no MIT, nos Estados Unidos, e eu tô aqui de volta para trazer mais novidades sobre a ciência contra o coronavírus, e hoje em especial vamos desmistificar umas coisas que estão circulando por aí no WhatsApp. Vamos falar hoje sobre a ivermectina, que é uma droga, um remédio usado contra parasitas, contra vermes, contra piolho, contra artrópodes em animais. E a gente vai conversar um pouco sobre ela porque tem gente confusa em relação à Covid-19. Tudo começou quando um experimento foi reportado no início do ano por um grupo australiano. Esse grupo australiano pegou células vero, que é uma célula de rim de macaco, e testaram em laboratório, nessa cultura de células, uma combinação do vírus, do SARS-CoV-2, o coronavírus, com a ivermectina e com o vírus normal sem a ivermectina. E aí o que eles observaram foi que houve inibição da proliferação do vírus quando eles trataram as células na plaquinha de Petri lá com 2 micromolar de ivermectina. 2 micromolar, o que é isso? Não é uma concentração, é a quantidade de ivermectina que foi adicionada. O título desse artigo ele é bem enganoso porque ele está escrito FDA approved, está aprovado pela FDA, mas na verdade a ivermectina ela é aprovada apenas para verminoses e outras aplicações veterinárias. A ivermectina não é aprovada para o uso contra a Covid-19 em humanos. E essa dose aprovada contra verminoses é uma dose muito menor do que a dose que funcionou para a Covid-19 na plaquinha de Petri lá no laboratório. A dose que mata os verminhos em humanos, no caso, por exemplo, a cegueira dos rios, que é uma verminose muito comum na África, é na faixa de subnanomolar. E a dose que foi testada nas células vero, essas células de rim de macaco, ela é na faixa de micromolar. Eu sei esses nomes complicados de concentração que químico gosta, mas o que eu quero dizer é que a dose que mata o vírus, ela é 10 a 20 mil vezes mais alta do que a dose que mata os verminhos. E essa dose que mata os vermes é a dose segura aprovada pelo FDA, pela Anvisa e pelas outras agências regulatórias internacionais. Essa concentração 10 a 20 mil vezes mais alta, que foi testada nas células vero lá, celulinhas de laboratório, ela nunca foi testada em humanos nos testes clínicos da ivermectina contra as verminoses. Então essa concentração muito maior nunca foi testada em humanos nos testes clínicos passados da ivermectina para vermes. E também nunca foi testado em humanos o uso de múltiplas doses. O regime de tratamento da ivermectina para verminoses, por exemplo, a cegueira dos rios, é apenas uma dose por ano. Para a Covid-19, provavelmente a gente imagina que a gente vai precisar de várias doses, né? E a gente não sabe se várias doses da ivermectina é seguro. Portanto, nós não sabemos se é seguro tomar essa dose alta, que em teoria mata o vírus, né? Baseado na cultura de células. E nós não sabemos se é seguro tomar múltiplas doses desse remédio, porque isso nunca foi testado em humanos para esse propósito. É possível que você consiga matar o vírus no corpo humano nessa dose super alta, né, de 10 a 20 mil vezes maior, mas a gente não sabe. Existem riscos, todo medicamento em excesso tem riscos. E no caso específico da ivermectina, que é muito seguro na dose aprovada, a dose baixa que funciona contra vermes, né, se a gente aumentar muito a dose, pode ser que tenha um efeito neurotóxico, né? Então tem um certo medo dos cientistas de que essa dose super alta afeta a nossa barreira hematoencefálica. Mas isso aqui é tudo especulação, gente. A gente não sabe porque não foi testado. Tem que fazer um teste de fase 1, teste clínico de fase 1, para avaliar a segurança dessa dose alta e do regime de múltiplas doses. Daí que por causa desse um artigo super inicial, a galera já começou a mesma ladainha. Ó, esse trem aqui cura a Covid-19. Obviamente isso não é uma cura. E é consenso entre os cientistas que provavelmente não será. Por 2 motivos simples. Um deles, essa questão da dose. A dose terapêutica é muito alta e provavelmente é impossível conseguir dosar essa dose em pacientes. E o segundo é que o mecanismo de ação não faz muito sentido, né? Então foi hipotetizado nesse artigo que a ivermectina atuaria por inibindo umas proteínas do núcleo da célula chamadas importinas. Isso faria sentido se o vírus fosse um vírus de DNA, mas esse vírus que a gente está trabalhando é um vírus de RNA, então tem muita coisa ainda para ser esclarecida. Bom, voltando ao assunto, né, da desmistificação e das fake news e tudo mais, o fato de que as pessoas se empolgaram tanto com a ivermectina mostra o quão necessário é entender como a ciência funciona. Quando cientistas como eu descobrem um composto químico,
funciona nas células, funciona em laboratório, nossa que legal! Mas ainda tem tanto caminho pela frente para a gente descobrir se realmente esse composto trata, cura ou previne qualquer doença. Encontrar o composto no laboratório é a descoberta inicial, é o primeiro de muitos longos passos até a gente descobrir realmente uma cura. Primeiro que a gente precisa testar em animais. Então normalmente a gente usa camundongos ou ratinhos e aí testa-se diversas doses, regimes de tratamento, por exemplo, dose uma a cada 2 dias, ou uma dose a cada dia, uma dose a cada semana, né? A gente não sabe nada disso. E a gente vê se em um bichinho vivo, em um organismo, né, que tem sistemas complexos, se nesse bichinho vivo a hipótese de o composto inibir a proliferação do vírus é verdadeira. Então isso é um teste de hipótese. Como não temos modelos muito robustos de camundongos ou ratos para a Covid-19, o modelo mais confiável de animais é o modelo de primatas, o macaco rhesus. Vocês devem ter ouvido falar que a maioria das vacinas que estão avançando nos testes clínicos, como a vacina de Oxford ou a vacina da Sinovac, foram testadas em célula primeiro e depois em macacos. E aí, quando eles foram provando, né, que parece que a vacina funciona em macacos, aí eles avançaram para os testes clínicos em humanos. Então toda essa parte em laboratório feita com animais é chamada teste pré-clínico. Quando o teste avança essa fase pré-clínica e vai para humanos, é o teste clínico, que tem várias fases. Na fase 1 de testes, testam-se poucos indivíduos para ver se o remédio tem algum efeito colateral, se ele é seguro, se é bem tolerado. Na fase 2 já se testam vários indivíduos, cerca de centenas, para testar se as doses que foram selecionadas na fase 1 têm alguma atividade. Na fase 3, aí compara-se com tratamento padrão ou com um grupo placebo, e aí testam-se centenas a milhares de indivíduos usando os conceitos de randomização, teste às cegas, que eu já expliquei nos outros vídeos. E essa fase de laboratório ela é muito importante, porque a gente vai aprender aqui quais são as doses mais seguras para os animais, quais são os regimes de tratamento e etc. Né? E também já dá para ter uma ideia de efeitos colaterais sistêmicos nos animais, porque um sistema, por exemplo, o sistema circulatório, por exemplo, do camundongo é muito parecido com o nosso sistema circulatório, certo? Então dá pra gente ter uma ideia, né? Fazer ciência, gente, vou contar um segredo pra vocês, é muito difícil. A gente testa vários compostos no laboratório e a maioria deles, a maioria dos compostos que a gente descobre aqui no laboratório, testando nas células, não funciona nos modelos animais e muito menos em humanos. Então olha esse funilzinho aqui, vamos supor que eu testei 10 mil compostos nas células. Sério, isso é um teste pequeno. Mês passado, aqui no meu laboratório, a gente testou 1 milhão de compostos para uma doença em particular que eu estou estudando. Só para vocês terem uma ideia do que a gente faz no laboratório. E aí vamos supor que desses 10 mil compostos, 250 funcionaram nas células e inibiram a proliferação do coronavírus, por exemplo. No caso, que é o que aconteceu para a ivermectina, para a cloroquina, para o favipiravir, para o redemsivir e outros compostos que funcionaram nas células no laboratório. Daí, quando você testa esses compostos mais promissores nos modelos animais, apenas 5 deles funcionaram. Então tá vendo como ele afunila, né? A gente começa com um monte de candidatos, testa na célula. Aí a gente seleciona os melhores e testa em animais, em camundongos ou em macacos. Só alguns deles vão passar desse teste e funcionar. Daí, quando a gente testa esses compostos mais promissores nos modelos animais, apenas 5 funcionam, vamos supor nesse exemplo aqui, né? Em uma dose razoável, sem causar efeitos colaterais severos nos animais e tudo mais. Então a gente filtrou de 10 mil para 5 só em testes em laboratório, em células e depois em animais. Então apenas 5 compostos vão passar desse teste, dessa fase pré-clínica, e vão ter a chance de ser testados em humanos, em testes clínicos. Então nesse experimento, né, que eu estou mostrando aqui, um composto que foi descoberto na fase in vitro tem uma chance de menos de 1% de avançar para a fase clínica, de funcionar nos animais. Dos compostos que são testados em humano, ainda tem uma chance muito grande deles não funcionarem. Então no caso da cloroquina, por exemplo. Nesse exemplo, apenas um composto passou de todas as 3 fases de teste até a aprovação pela Anvisa, FDA, etc. Então são 3 fases até a aprovação e depois tem uma 4ª fase de análise. E, gente, é assim que a ciência funciona. A ciência precisa de tempo, testes rigorosos, controles, método científico. Afinal,
A gente não quer colocar as pessoas em risco com remédios que foram mal testados. Devemos nos lembrar de exemplos do passado que deram errado por causa disso. Como, por exemplo, a talidomida. Vocês já devem ter ouvido falar desse medicamento, que foi usado na década de 50 em grávidas para tratar um enjoo matinal. Acontece que esse composto tinha um efeito colateral horrível e causou malformações severas em bebês, e milhares de pequenas vítimas nasceram nos anos subsequentes, foram chamados bebês da talidomida, principalmente na Inglaterra, na Alemanha e na Austrália. Interessantemente, devido ao rigor científico da pesquisadora americana do FDA, doutora Frances Oldham Kelsey, a talidomida não foi aprovada nos Estados Unidos, porque ela exigiu testes mais rígidos de segurança, testes clínicos de fase 1, que é esse teste que a gente vê se tem efeitos colaterais, e a preocupação dessa médica, dessa cientista, se mostrou extremamente justificada, quando começaram a surgir as evidências de que inúmeros casos de deformidades, nas crianças, nos bebês, que é o caso da focomelia, e os Estados Unidos foram grandemente culpados dessa tragédia, porque essa droga não foi usada lá e ela exigiu testes mais rígidos. Bom, voltando aqui à minha discussão de como a ciência da descoberta das drogas funciona, olha esse outro gráfico aqui agora com números reais, compilando informações de todos os remédios aprovados de 2007 a 2011. Apenas 3% das drogas que são testadas em fases pré-clínicas em animais no laboratório chegam até o final do ciclo e se tornam medicamentos aprovados. Então vamos supor, vocês começam com todos esses potenciais remédios, e você só chega com um remédio aprovado no final das 3 fases de teste clínico, e aprovação pelas agências regulatórias. Bom, não é a primeira vez que alguém teve essa ideia de usar ivermectina contra uma doença viral. Já testaram contra a dengue, por exemplo. E a dose que inibe a proliferação do vírus em células, similar ao que foi testado para o coronavírus, é de 2 micromolar, que é uma dose muito parecida com a dose que inibe o coronavírus em células. Quando eles testaram a dose que é aprovada em humanos para verminoses, a dose mais baixa, essa dose não foi eficaz contra a dengue, tanto em animais quanto em humanos. A história se repetiu quando testaram a ivermectina contra a Zika e outros vírus. Não funcionou. Então nós precisamos esperar os testes clínicos para ter conclusões sobre a ivermectina. Existem 10 testes clínicos acontecendo nesse momento. Por enquanto, não temos evidência de que a ivermectina é a cura da Covid-19, não é recomendada para isso, não tome medicamentos por conta própria, isso não vai ajudar. E vamos ficar em casa, vamos fazer distanciamento social, vamos usar a máscara, continuar tendo práticas de higiene e boa sorte, fiquem seguros, fiquem saudáveis.